beleza e misticismo. No programa de hoje vamos mostrar uma cidade conhecida como a capital das pedras preciosas, que fez muita gente se reinventar para trabalhar com elas. Trabalhava antigamente com joias. Há uns anos atrás deu uma crise no setor, ou nós parava ou nós reinventava. E nós decidimos reinventar para não parar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Aqui do centro-oeste do país, vamos conhecer os benefícios do girassol, cultura que ganha espaço na safra, na safrinha, na rotação de culturas e pode ser uma importante fonte de renda, além dos benefícios ao solo. Você tem um material genético brasileiro muito mais barato, a aquisição deles fica em torno de 30% mais barato que um argentino. Vamos falar da preocupação com os aumentos no custo de produção na safra de grãos. Tem dúvida de espectador respondida, os diferentes tipos de caixas de abelhas africanas. A vitalidade do seu Firmino, um dos fundadores do rodeio de vacaria. Aos 87 anos, ele ainda laça. Gostar é a primeira coisa, se não gostar não vai. Agora gostando, e eu gostava demais. E eu para ir no rodeio não fazia luxo. Se tivesse companheiro eu ia, senão eu ia sozinho. E a Dalva vai ensinar o passo a passo para fazer um bolinho de milho verde doce. O chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. O cultivo do girassol para grão está ganhando espaço em várias regiões do país. Aqui no sul ainda é um pouco complicado, principalmente pela distância das unidades beneficiadoras. Nossa equipe esteve em Brasília e vai mostrar como o Centro-Oeste aposta neste cultivo com novas variedades. Os campos floridos de girassol já estão mais familiares aos produtores brasileiros. A cultura é bastante comum na Ucrânia e na Rússia e voltou ao foco com o conflito e a escassez de óleo. No Brasil, os maiores produtores estão no Centro-Oeste, nos estados de Goiás e Mato Grosso, mas já tem cultivo na Bahia, Minas Gerais e nos estados do Sul. Hoje nós temos a condição de seguir o Zoneamento Agrícola do Risco Climático, dado pelo Ministério da Agricultura, em que mostra para cada unidade federativa qual é a melhor época de semear o girassol. O girassol entra bem no pós-soja, porque usa a mesma plataforma, como espaçamento entre linhas e os mesmos herbicidas que agem nas duas culturas. Estar perto de uma indústria para a venda do produto é fundamental. Porque como ele é um grão, um aquênio muito leve, a logística, o frete se torna caro para a indústria beneficiá-lo. Então, se a gente pensar em Buenos Aires, cerca de 350 quilômetros em volta de Buenos Aires estão os plantios de girassóis. No Brasil também, nós temos duas indústrias hoje que fazem o esmagamento de girassol. Uma em Goiás, em Tumbiara, outra em Mato Grosso. Então, nessa distância, pensando assim, no valor do diesel, da logística, é possível produzir o girassol, pensando então em contratos. Eu duvido você ver uma lavoura dessas e não fazer um registro. Mas a beleza do girassol vai além do que a gente está vendo aqui. A cultura se adapta muito fácil a qualquer região do Brasil de luminosidade ou clima. No sul, ganha mais espaço na safra. E aqui na região centro-oeste é cultivado na safrinha. Isso porque os benefícios da cultura são vários. O girassol é bastante tolerante à seca.
graças às suas raízes mais profundas que buscam água em camadas mais abaixo e entra na sucessão ou rotação, especialmente depois da soja. Ele é sensível a solos compactados e ácidos, e o produtor deve ter atenção, porque algumas doenças da soja também incidem no girassol. Porque não existe nenhuma cultura, quer qual seja ela, milho, cevada, girassol, que não tenha problema. A partir do momento que amplia-se as áreas plantadas, os problemas vêm, e a pesquisa está à frente para solucioná-los. O avanço da pesquisa, inclusive, possibilita colher um girassol mais saudável. Uma das principais pragas do girassol, ainda mais nesta região, é o mofo branco, né? O mofo branco é um fungo que ataca o girassol e o controle dele, feito com controle biológico, pode ser feito à base de produtos como tricoderma e bacilos, né? E bactérias. Isso associado com o químico? Sim, pode ser feito associado ao químico, né? A ideia do controle biológico, ela pode ser trabalhada de uma ferramenta sendo trabalhada de forma individual, sozinha, né? Mas ela vem mesmo para sustentar o sistema de produção, né? Ela é mais uma ferramenta no sistema. Então, ela trabalha junto com o químico para a gente produzir alimentos mais saudáveis e com a agricultura mais regenerativa que nós estamos chamando hoje, né? Na última safra, o Brasil colheu 61 mil toneladas do grão, avanço de quase 70% em relação à safra anterior. Esse avanço também faz com que a pesquisa alcance o girassol. A cultura é estudada na Embrapa desde a década de 80 e foi desenvolvida uma nova variedade híbrida resistente a nematóide das galhas, cultivar inédita no Brasil. Os grãos ficam debaixo do capítulo e revelam a uniformidade na produção. Quando ele fica curvado para baixo, é sinal de peso de grão e óleo de qualidade. Você tem um material genético brasileiro muito mais barato, a aquisição deles fica em torno de 30% mais barato que um argentino, precoce, produtivo e adequado ao sistema brasileiro. Além do óleo, o girassol também pode ser usado na alimentação animal, com a torta que sobra da extração na indústria ou a planta como silagem. Ele tem a qualidade, vamos dizer assim, do milho e o potencial produtivo de massa do sorgo. Uma das dúvidas que chega bastante aqui pra gente é sobre as diferentes caixas para a produção de abelhas com ferrão. A Emater tem um vídeo sobre o assunto que vocês vão ver agora. A apicultura ela é bastante dinâmica e tem vários tipos de colmeias, né? E essas colmeias vêm se adaptando ao longo do tempo. Mas inicialmente no estado se trabalhou muito com colmeias Schirmer, colmeias Curtinaz, colmeias Schenck e colmeias Langstroth, que é conhecida como a nossa colmeia americana, ok? A colmeia americana é a colmeia padrão no Brasil, né, onde se trabalha muito com ela. Mas no nosso estado, a Schenck também tem a sua relevância. Emílio Schenck desenvolveu essa colmeia se baseando no aproveitamento de tábuas de 30 centímetros por espessura de 1 polegada e comprimento de 5,40. Então essa colmeia tem 60 centímetros de comprimento por 30 de largura. Tá? E os seus cachilhos são dispostos neste sentido. Aqui nós temos uma melgueira e notem que os cachilhos são dispostos nesta posição, ou seja, paralelo com o alvado. Diferente da nossa colmeia americana, né? Que ela é perpendicular ao nosso alvado. Isso aqui tem uma finalidade. Vamos voltar à colmeia Schenck. A colmeia Schenck recebe o nome de colmeia quente, porque nos cachilhos frontais, né, onde estão aqui, eles ficam dispostos nesta forma, onde as abelhas no inverno, em função do rigor da temperatura mais fria, elas fazem uma cortina,
né? Então evitando a entrada dos ventos frios. Por isso nós chamamos ela de uma colmeia quente. Porém, voltando aqui para a colmeia americana, ela é disposto o caixilho perpendicular ao alvado, e a gente chama ela de uma colmeia fria, pois o vento entra na colmeia até o fundo. Um detalhe importante também na hora de aquisição da colmeia é ver se os caixilhos têm alguns detalhes que julgamos hoje muito importantes. Primeiramente, o espaço abelha. Lorenzo Longstreth, ele lá em 1851, ele descobriu que as abelhas tinham um espaço para transitar entre um favo e outro. E nesta medida ele descobriu que estaria em torno de 9 a 9,5 milímetros. Né? Esta colmeia aqui, né? Tem dois tipos de caixilho aqui. Por exemplo, esse aqui, quando a gente vai instalar o apiário, nós temos que pegar, dar os espaços lá, o espaço abelha. Mas isso é no dedo, né? E normalmente não fica legal. Aí a gente vai botando, um por um. Aí daqui a pouco deu uma esbarrada na caixa, voltou a virar bagunça. Mais tempo perdido. E quanto menos tempo a gente gastar no lidar com o enxame, melhor, tá? Então, como eu disse antes, a apicultura está evoluindo, né? E os seus equipamentos também. Começaram a aparecer tipos de caixilhos semelhantes ao que se usa na colmeia americana, que são esses rebaixos aqui, esses chanfros, né? Onde tem aqui 2,5, 2 centímetros aqui na espessura do favo, e te dá o espaço abelha. Então, esse caixilho aqui é o mais indicado se fores trabalhar com colmeia Schenck, tá? Sim. César, e voltando à questão da dimensão da caixa principal, aquela caixa que é a chamada caixa quente, ela tem as dimensões que tu citaste lá no começo da matéria. E essa caixa aqui, a caixa fria, qual é a dimensão da caixa principal? Agora vamos trabalhar na caixa fria. A caixa fria ela tem 50,5 de comprimento, parte externa, 41 de largura. Na parte interna, a parte superior, são 48,1 na alça, né? Alça maior, tá? Aqui ela tem 37. Aqui ela tem ninho, né? 24 centímetros. Também com os mesmos detalhes que eu chamei a atenção dos caixilhos melgueiros ali, com relação ao espaço abelha, tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção seria na escolha da colmeia com favo, com caixilhos, com esse tipo de chanfro aqui, ó, notem, né? Que ele é angulado nessa extremidade e na outra na oposta. Nesta aqui também. Ou seja, na hora de encostar um caixilho com o outro, tá? Vamos botar essa aqui, ó. Esse caixilho com o outro, ele vai ficar o angulado encostando numa parte reta. Ou seja, ela não vai colar cera ou colocar própoli. O caixilho fica praticamente solto dentro da caixa. Na hora de nós colocarmos o formão apícola para levantar esse caixilho, se torna mais fácil. São essas facilidades que a gente tem que observar antes da compra da colmeia. A primeira coisa, antes das caixas, nós temos que nos preocupar é com florada apícola. Né? Então, não tendo néctar à disposição, não adianta botar colmeias de qualidade ou enxames de qualidade, porque nós não vamos obter um resultado satisfatório. Pois bem, aquela colmeia lá, por ter um ninho bastante profundo, demora muito para fazer o enchimento da parte de ninho. A melgueira, ela tem uma capacidade aí extrapolando de 9 a 12 quilos de mel. Cheia, bem cheia, tá? Esta aqui, americana, com 8 caixilhos, nesse sistema de 8 caixilhos, ela chega a 16, 17 quilos de mel. Então, se eu tiver uma florada adequada, um enxame populoso, bem nutrido, ela vai te dar o maior rendimento.
Daqui a pouco a gente volta com um exemplo de vitalidade do seu Firmino. Aos 87 anos, ele ainda participa dos torneios de laço e não é apenas como espectador, uma atividade que aprendeu quando criança para lidar com o gado no campo e faz até hoje com muito gosto. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Os altos custos de produção deixam o produtor em alerta na hora de fazer a compra dos insumos. De maneira geral, esta deve ser a safra mais cara da história, devido às altas dos defensivos, dos fertilizantes e dos combustíveis. Só no mês de maio, os analistas de mercado apontam alta de 81% dos fertilizantes para o cultivo do milho. E para o cultivo da soja, a alta é de 110%. A ureia teve um incremento de 68%, o KCl teve uma alta de 95%, e o MAP teve uma alta de 104%. Existem alguns fatores no mercado internacional que impactam nos preços das commodities aqui no Brasil. O clima nos Estados Unidos e o desenvolvimento da safra de soja é um deles. O outro é a possibilidade da Rússia abrir canais de escoamento da produção agrícola ucraniana. De acordo com a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, também houve queda na entrega dos fertilizantes ao Brasil no primeiro bimestre de 2022. Neste ano foram entregues 5,7 milhões de toneladas, uma redução de 11% quando comparamos com o ano passado. Só em fevereiro, a queda foi de 17,5%. Por isso, toda essa incerteza do produtor com a safra que está por vir. Direto do Rio Grande do Sul, Larissa Schaefer. Um exemplo de vitalidade e da história ainda viva. O seu Firmino, que vocês vão conhecer agora, faz parte de uma geração que laçava o gado em casa, na lida campeira, brincava bastante com os amigos e viu isso se tornar em uma das maiores competições do mundo nesse segmento. Como um bom gaúcho, a idade chegou, mas ele não quer nem saber de deixar a tradição de lado. Couro enrolado minuciosamente que vira laço, que boleia na mão do peão e que prende o gado. Quem dera que seu Firmino pudesse contar quantas vezes fez isso em seus mais de 87 anos de vida. Para um gaúcho, tão importante quanto aprender a andar. Nos tempos de campo aberto, nas gigantes coxilhas da serra, essa era a única forma de pegar uma criação, atividade que ele ainda faz com gosto. De 10 a 12 anos já comecei a sair com o laço escondido, meu pai não deixava. Eu escondia antes o laço lá no campo, num lugar lá, depois eu pegava lá, ia lá e pegava. Fomos para rodeio, que diz, reunir o gado, né? Da sala, por exemplo, no sábado, era nos fins de semana. Daí, ali uns tempos, nós fomos no campo e tinha um terneiro, abichado, quando diz no embigo, né? Assim que, né? Quando nascia, pegava. Daí você gosta muito de laçar? Laça o terneirinho ali agora, então, para nós curar ele, né? Põe o remédio. Digo, agora, assim, se eu chego a não laçar, só me passa o reador.
Ah, mas foi na primeira, fui negociando com o laço ali, né? Lacei. Ele se abriu, isso daí. Peguei na primeira. Seu Firmino é um daqueles viventes que nasceu e se criou nos campos da região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Fazenda Ramada. Este nome te lembra alguma coisa? A música mais tocada no ano de 1967 contava a história de uma briga que aconteceu no meio de um baile depois de um campeonato de futebol. Para Pedro, Pedro para. E sabe quem era o tal do Pedro? Primo do seu Firmino. E foi nos campos da Ramada que, muito antes disso, outra importante história se fez. As brincadeiras de laço, que foram se transformar no Rodeio Internacional de Vacaria, a maior corrida de laço. Por exemplo, 10 quadros do feminino e 10 homens e 10 homens meus, né? E fazia os rodeios. Fazia churrasco e tudo, e não se cobrava nada. A gente, por exemplo, ele ia na minha casa, no rodeio, e nós dava toda a despesa para eles. Depois nós ia no deles, a mesma coisa, mas não gastava nada. Tinha uns quantos que faziam, convidavam assim para laçar lá, e a gente ia laçar lá. Mas era tudo diferente, não era cancha fechada, era aberto, tirado o laço com um gancho, um tirador de laço, né, para tirar a armada que pegava. O rodeio de Vacaria começou pequenininho, em 1958, quase como uma extensão das festas religiosas das capelas do interior, reuniu 3 municípios. O segundo, no ano seguinte, já reuniu cavaleiros de todo o estado e foi tão rápido que em 5 anos já recebia a primeira delegação internacional, direto do Paraguai. O partido João Ferreira, que eu me lembro até hoje, parece que estou vendo, ele dava o gado. O gado que vinha ali para laçar era tudo dele, fazendeiro, né? E ele, portão aberto, não era brete, não era nada. Você esperava por lá de fora, a cavalo, com a armada pronta, e ele sortava do portão aberto, e ele dava um gritinho ainda, agora aquela zibua velha para alcançar. No meio destes rodeios, seu Firmino conheceu a dona Nora. Eles casaram lá na década de 50. Imagina, com procissão a cavalo para chegar no lugar da cerimônia. Aquela caravana a cavalo do meu lado e depois chega lá na frente da casa da noiva, eles vêm encontrar, sabe? Vêm encontrar o noivo. Mas era bonita porque eles faziam tipo de uma cavalgada, uma coisa assim, uma escorrida. Tem fotografia deles aí. Era muito diferente, né? E aí foi o nosso casamento. Ficamos 63 anos de casada, antes dela falecer ainda. Dona Nora faleceu há pouco mais de 1 ano de infarto. Seu Firmino ficou aborrecido, chegou a ficar sem laçar, mas voltou recentemente. A gente não tinha jeito para sair assim, ficava ruim. Mas eu não. Agora no inverno não dá, porque a gente já não tem que se cuidar e tudo, né? Gostar é a primeira coisa. Se não gostar, não vai. Agora, gostando, e eu gostava demais. E eu para ir no rodeio, não fazia luxo. Se tivesse companheiro, eu ia, senão eu ia sozinho. É mesmo com um treinador de futebol, fica cada vez melhor. Nas prateleiras de casa estão centenas de troféus. Os primeiros queimaram em um incêndio na fazenda do sogro. Aqui estão os mais recentes, alguns dos filhos e netos. Lembranças que, junto com as fotos, contam histórias. Ela falou importante, esse aqui foi importante para mim. 200 e poucos homens na inscrição para disputar o troféu. E fomos batendo, fiquemos em 2 só. Fiquei eu e outro rapaz lá. Demos 22 armadas para poder decidir.
E ele era novo, ele tinha uns 18, uns 20 anos, e eu já tinha 50. Daí, depois ele não quis parar. Não, seu Firmino, vamos dar mais umas duas, vamos dar mais umas passadas. Naquela primeira passada eu ganhei dele. E eu fiquei muito emocionado por ter ganhado esse. Ao longo destes anos todos de laço, seu Firmino teve 5 éguas diferentes. Já competiu em todas as categorias que se possa imaginar e agora o destaque vem cheio de orgulho. Competição na categoria Gerações, onde laça com o filho e o neto. Mas vou te dizer, nesse também nós fizemos sucesso. Eu laçava bem, eles laçam bem. É gratidão total, né? Porque você chegar à idade dele e ele laçando, pronto para laçar, se tu convidar ele hoje para ir para o rodeio, ele está pronto amanhã, tranquilo. Seu Firmino é um dos laçadores mais velhos que se tem registro nos rodeios do sul do mundo. Como a canja estava muito molhada para a reportagem, ele apenas ensaiou por segurança. Mas esse bolear tem história e, se depender dele, vai continuar assim. Não é mais fácil por causa da idade da gente, né? Que muda tudo, né? O quanto eu puder montar cavalo e levantar o laço, eu quero continuar, se Deus quiser. Olha, eu devo admitir, eu com 32 anos, seu Firmino com 87, eu acho que eu erro mais laçada do que ele. Que bacana ver essa história, né? E a gente sai de Vacaria direto para Soledade. Estamos na capital nacional das pedras preciosas e vamos conhecer como esse setor movimenta a economia gaúcha. Tem história de empreendedor que resolveu apostar nas árvores e hoje vende para vários países do mundo. E vai ter uma receita de bolinho de milho verde doce. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por 3, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio. A Demicon. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão, com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida, industrializada, mantendo o padrão e a essência, viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade, até no ronco tem gosto. As pedras preciosas chamam a atenção pela beleza e também imponência. Este misticismo tem levado o nome de um município gaúcho para todo o Brasil. Soledade ficou conhecida como a capital das pedras preciosas e teve gente que se reinventou para trabalhar com elas. Elas estão aí há milhões de anos. Formadas a partir da lava vulcânica ou rochas, as pedras preciosas são diversas em formatos e cores. A rainha ametista e a sua versão rosa, quartzos, ágatas. As pedras mudaram a vida do Rodrigo e da família. A gente trabalhava antigamente com joias. Há uns anos atrás deu uma crise no setor, ou nós parava ou nós reinventava. E nós decidimos reinventar para não parar. E foi onde deu certo.
onde o nosso produto ele é um produto bem aceitável no mercado externo, no mercado interno. A ideia nasceu há mais de 10 anos e toda a família se envolve na fabricação. Como estão em Soledade, no Rio Grande do Sul, capital nacional das pedras preciosas, para se diferenciar de outros produtores, a aposta foi em confeccionar árvores de pedras. Nós sempre procuramos o quê? Fazer o melhor. Esse produto tinha muito problema de cair pedra, um design não muito bonito. E a gente foi fazer o quê? Procurou colocar uma empresa para resolver o problema. Oferecer para o cliente um produto que ele consiga olhar e dizer, nossa, isso eu quero ter na minha casa. É no detalhe mesmo. Por isso aqui a mão de obra é feminina. Elas são observadoras e dão um acabamento nas peças. As pedras vêm brutas da extração das minas de ametista do sul e chegam assim. Já as pedrinhas coloridas que compõem as árvores vêm de Minas Gerais. A gente lapida ela para ela ficar numa forma bonita, tira as pontas dela para não cortar, faz a base dela, trabalha ela. Os arames é tudo torcido aqui, vem com bobinas enroladas, a gente corta, torce, é tudo feito manualmente. Recentemente, o pessoal trabalhou na maior árvore já feita aqui dentro. Foi um mês somente de solda para formar as bases do tronco. Aí depois, cerca de 65 dias, com 5 pessoas trabalhando para finalizar. São pelo menos 13.500 pecinhas como essa, colocadas uma a uma artesanalmente. Agora, o preço, se você se interessou, se prepare. É pelo menos R$160 mil. Calma que tem mais baratas, partindo de R$25. Agora o mercado está fora do país. 95% vai para países como Estados Unidos, China e a Europa. Somente Soledade movimenta 80% das exportações nesse segmento, sendo uma das grandes fatias na economia gaúcha, com 32% do PIB. O mercado interno ele entende o quê? Quando se trata de uma pedra, eles acham que pode ser um absurdo de caro. Sendo que não, nós somos a indústria, nós fabricamos o produto e é um produto bem acessível para o cliente. Então nós estamos buscando já esses clientes que possivelmente acham que é um produto absurdo de caro para chegar até eles. Por ser manual, a peça agrega valor. O tronco, por exemplo, é trabalhado para lembrar uma árvore de verdade. Dessas pequenas, se produzem umas 400 por dia, e a média de produção mensal é de 4.000 peças, mas teria comércio para mais umas 2.000, esbarrando na falta de mão de obra. As árvores bonsai de pedras preciosas que nasceram de um sonho, hoje ajudam outros sonhos a se realizarem. Porque a nossa história, a gente começou numa peça, era 2 por 1. E a gente conseguiu chegar aqui fazendo o quê? Buscando se aperfeiçoar, buscando melhorar. Cada dia, se está bom hoje, amanhã pode ficar melhor. Então, quando eu vejo essa evolução, quando eu vejo que hoje eu estou abençoando pessoas com o seu trabalho, eu me gera uma alegria muito grande. Convenhamos que bolinhos de milho verde é muito bom, mas vocês já experimentaram a versão doce? Eu não conhecia e recomendo. Quem vai ensinar é a Dalva. A receita de hoje, então, nós vamos preparar o bolinho de milho, aquele bolinho da roça, feito com milho mesmo, milho verde. Ele não pode ser muito cru, ele tem que ser quase passando do ponto do leite, que a gente corta o grão, ele não sai muito leite, ó.
né? Então ele se torna um pouquinho mais firme, porque a gente não gosta muito de pôr o trigo. É uma receita bem simples, então primeiro a gente vai cortar os grãos da soca, nesse procedimento aqui. Nós temos aqui um pouquinho de cabelinhos, mas isso não é problema. Depois a gente vai tirando conforme a gente vai cortando. Então agora a gente vai tirar um pouquinho esses cabelinhos, que também não é veneno. Então agora nós vamos pegar esse milho e vamos colocar aqui dentro desse processador para a gente dar uma pequena moída nele. Interessante a gente não pôr em liquidificador, porque o liquidificador ele retira muita água do milho. E esse aqui é só uma processada, ele vai ficar um pouquinho mais grosso a massa. Então ele não processa demais. Então tem que ter esse cuidado também na hora de fazer os bolinhos de milho. Tem todo um segredinho da questão da água do milho. Ou mesmo da água que se coloca o leite, né? Então a gente agora vai dar uma processada. Então já é suficiente, vocês podem perceber que ele fica um pouco mais consistente. Então, como vocês podem perceber, ó, não saiu nenhum líquido do milho, nada, ó. Então é uma trituração um pouquinho mais grossa. E agora o nosso tempero que a gente vai colocar nesse bolinho, isso também é a gosto da família, né? Eu vou pôr aqui, primeiramente, o sal. Mais ou menos essa quantia aqui para essa quantidade de bolinhos. E vamos pôr açúcar refinado, mais ou menos 2 colheres de sopa. Aí a gente experimenta a massa. Ele é um bolinho que não se deve guardar muito a massa na geladeira, pela questão de pode azedar, né? Então ele tem todo um cuidado também a massa do bolinho. Principalmente no verão ela é muito perigosa. Então dá de fazer para comer no outro dia também, né? Amassar e guardar na geladeira de um dia para o outro. Mais tempo não é bom. Agora vamos experimentar essa massa. Um pouquinho mais de açúcar. Então tudo é a gosto da família, né? A família da minha mãe não fazia bolinhos de milho, então eu vim aprender aqui com a minha sogra. A minha sogra fez muitos bolinhos de milho à tarde, aos domingos, então a família se reunia lá e a gente comia o famoso bolinho de milho da minha sogra. E aí eu, como nora, que morava aqui pertinho dela, adotei a receita. E hoje a gente faz aqui para nossa família, para os amigos, o bolinho de milho doce. Tem muita gente que conhece o salgado, mas aqui a gente nunca fez o salgado, sempre o doce. Então agora a gente vai fritar ele em banha quente. Então nós colocamos aqui a gordura, né, que é a banha, que a maioria das nossas pessoas no interior usa banha, para fritar. Então temos que deixar a banha aquecer. Coloquei aqui 2 colheres. É uma questão que esse bolinho não vai fermento. Então é simplesmente o milho, o açúcar e o sal. Então aqui eu já tenho um prato agora com um guardanapo para absorver depois a gordura que a gente vai retirar o bolinho. E vamos fazer aqui o nosso bolinho. Então a quantia mais ou menos assim para pôr para fritar. Então mais ou menos nesse sentido para o bolinho absorver a gordura em todas as laterais.
Então aqui nós temos o nosso bolinho pronto. Vocês podem observar que é bem fininho, bem consistente, pouca gordura na massa, né? Muito bom, com cafezinho da tarde, reunir os familiares junto à mesa, com um bolinho de milho feito da roça, não tem coisa melhor. Eu recomendo a todos. Quem gosta de milho verde, aproveite e faz essa receita, vai amar. Vocês pensam a delícia que é essa receita? Faz em casa e depois conta pra gente, marca lá nos stories, @ValeAgrícolaOficial. E eu tenho mais uma boa notícia, vocês lembram da votação para o prêmio Os Mais Admirados do Agronegócio? Deu certo! Eu e o Vale Agrícola estamos na grande premiação final que vai acontecer em São Paulo no dia 5 de julho. Eu estou entre o top 25 dos jornalistas mais admirados do país e na premiação a gente vai saber quem ficou em primeiro lugar. E o Vale Agrícola já está no top 3. Então agora, ó, dedos cruzados até o dia da premiação. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!